Olha, a gente já fez o alerta sobre a questão do Sistema Cantareira. O Sistema de Abastecimento de Água da região metropolitana de São Paulo causa preocupações. O alerta já está aceso, né? Em relação ao ano passado, o nível agregado de todas as represas que abastecem a região está quase 12% mais baixo do que no ano anterior. O Sistema Cantareira, que é o principal da região, está pouco acima de 30% de sua capacidade. A crise hídrica, que afetou toda a região metropolitana de São Paulo, ainda não completou 5 anos desde o seu final. Será que estaríamos na iminência de outra crise na região? Bom, para entender melhor essa situação, verificar o que é possível fazer, vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente. Bom dia, professor, como vai? Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, já semana passada falamos sobre isso, porque é uma situação preocupante. Como é que o senhor caracterizaria esse momento? Bom, Roxane, para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu vou pegar esse dado inicial que você passou e que mostra que, no agregado, né, de todos os reservatórios, nós estamos com 12% mais baixo do que no ano anterior. 12%, eu já tive a oportunidade de mencionar isso, até que seria uma margem confortável se todo o sistema tivesse oscilando lá em cima, ou seja, todos os reservatórios estão, né, quase cheios. Então, por exemplo, saíram de 100% para 88%, alguma coisa desse tipo, então seria uma situação confortável. O problema é que todos os reservatórios estão com um nível baixo, né, para a época do ano, estão com um nível preocupante. Não apenas o Sistema Cantareira. O Sistema Cantareira, ele está com nível mais baixo também comparativamente ao ano passado. E um problema que a gente tem é que nós temos duas situações climáticas que afetam todo esse sistema. Primeiro, nós tivemos uma estiagem prolongada na região sul, no primeiro semestre. Isso acabou se estendendo, afetando um pouco aqui a região metropolitana de São Paulo. E agora nós temos o Laninha, que ele provoca estiagem na região sul e, dependendo da intensidade, ele pode afetar também a região metropolitana de São Paulo, é o que vem acontecendo. Então, excetuando-se o Cantareira, ou até pegando uma parte do Cantareira, boa parte do sistema sofre com esse evento Laninha, que deve se estender pelo menos até a metade do ano que vem. O Cantareira, boa parte dele é abastecido pelas chuvas que vêm da Amazônia. E aí nós temos um outro problema, porque a gente tem verificado ao longo dos últimos anos uma redução no volume dessas chuvas, situação que afeta não só o Cantareira, mas também reservatórios de grandes usinas hidrelétricas, como Serra da Mesa, Emborcação, Furnas, Nova Ponte, que levou à adoção da bandeira vermelha patamar 2, ou seja, a energia elétrica mais cara, devido à incapacidade de grandes reservatórios em oferecer energia de origem hidrelétrica por falta de água mesmo. Então, nós utilizamos mais as usinas termoelétricas e, com isso, pagamos mais caro pela energia. Então, o sistema Cantareira, ele sofre com essas duas situações. Uma parte, a parte que está mais próxima de São Paulo, realmente sofre um pouco com o Laninha, ainda pega um resquício, né, dessa influência, e os reservatórios que estão mais distantes, né, nós temos reservatórios no sul de Minas, são abastecidos por esses ventos, né, que vêm da Amazônia, né, os rios voadores, e está havendo realmente uma redução no volume de chuvas ao longo dos últimos anos. Então, a situação ela é preocupante porque ela afeta não apenas o Cantareira, que foi o principal sistema afetado durante a crise hídrica, mas também afeta os demais mananciais que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Agora, o que é possível fazer? Dá tempo de evitar uma crise? Olha, Roxane, o bom é a gente saber com antecedência o que pode acontecer. Veja, a gente não consegue negociar com o clima, né? Não temos como negociar com o clima, mas nós temos como saber com antecedência como o clima vai se comportar. Então, nós temos hoje um Laninha, que ele deve se estender, de acordo com os prognósticos climáticos, pelo menos até a metade do próximo ano.
E aí, sempre depois de um laninha, a tendência é que venha um El Ninho. Mas tem um período de transição que eu chamo de fase neutra entre um evento e outro. Dependendo da extensão dessa fase neutra, nós realmente podemos ter um problema sério, porque boa parte da nossa crise hídrica, ela se deu ou sob o Laninha ou principalmente sob essa fase neutra. Ela é muito ruim para a recarga do sistema Cantareira. Então, dependendo, nós temos hoje um sistema que já não é bom para a recarga dos mananciais, e dependendo da extensão dessa fase neutra, ou seja, quando o Laninha termina e quando começa um possível El Ninho, nós poderemos ter realmente problemas de abastecimento no ano que vem. Então, é importante que a gente tenha consciência de que isso pode efetivamente acontecer para que a gente volte os hábitos de uso racional da água que nós desenvolvemos ao longo da crise hídrica. Ou seja, privilegiar, quando possível, o reuso de água, desculpa, dentro do ambiente doméstico. Então, uma dica, pegar a água do enxágue da máquina de lavar, né, para quem tem máquina de lavar, pegar a água do último enxágue, ao invés de descartar essa água, retém essa água para lavar piso, por exemplo, economizar no tempo no banho, né, sempre ficar atento se as torneiras não estão pingando, porque isso, né, ao longo do dia gera um desperdício muito grande. Ficar atento, são às vezes detalhes que a gente tem que realmente prestar atenção, porque com isso a gente consegue manter os mananciais numa situação pelo menos razoável e depois, né, na ocorrência de um evento mais drástico, a gente consegue passar por ele sem tantas dificuldades quanto aquelas que a gente verificou na última crise. Mas eu vou deixar só um alerta. A gente vai ter uma pequena recarga dos mananciais agora em dezembro. Essa recarga ela deve se intensificar em janeiro e fevereiro, mas isso não deve causar nenhuma ilusão, não deve provocar nenhuma ilusão. A gente, não, o problema está resolvido porque está chovendo. Tá? Essas chuvas elas não serão em volume suficiente para reverter esse cenário. Então, mesmo, né, ocorrendo, o que é previsível, uma recarga dos mananciais, nós não teremos uma recarga no montante desejado para enfrentar essa crise hídrica. Só para finalizar, Roxane, fazendo uma comparação, pegando só o sistema Cantareira, comparando o quanto choveu, né, no ano passado e o quanto era previsto, né, pela média histórica, no ano passado é como se nós tivéssemos perdido completamente o mês de novembro. Então nós entramos, né, já com déficit, com um mês a menos dentro da média histórica. Esse ano nós perdemos 3 meses. Nossa. Então, segundo a média histórica, é como se nós tivéssemos perdido setembro, outubro e novembro. Perdemos 2 vezes novembro, né? Uma o ano passado, outra este ano, e também os meses de setembro e outubro. Ou seja, nós já entramos com déficit esse ano, e esse déficit foi se acentuando ao longo deste ano. Então, realmente, a situação ela é preocupante. Ou seja, está chovendo bem menos do que a média histórica. Eventualmente, um ou outro mês, nós tivemos, nesse caso, nesse ano foi fevereiro, junho e agosto, que nós tivemos chuvas acima da média histórica. Mas, por exemplo, em abril, choveu apenas 3% do que era esperado, né? Em abril deste ano, 3% do que era esperado comparativamente à média histórica. E, em maio, 15%, em julho, 14%, ou seja, nós tivemos reduções importantes no volume de chuva ao longo deste ano, e isso realmente causa preocupação. Tá aí, sistema Cantareira em alerta. Bom, a regra vale sempre, especialmente agora, vamos economizar água, ok? Sim. Professor Pedro Luiz Cortes, da ECA, do Programa de Pós-Graduação do IEE, tem o canal no YouTube O Ambiente é Nosso Meio, onde você também pode acessar as conversas que fazemos aqui semanalmente no Jornal da USP no Ar e também, claro, no nosso portal. Professor, muito obrigada e até a próxima sexta-feira. Eu que agradeço, uma boa semana a todos.